Olá, eu sou o Fernando e neste vídeo eu vou te mostrar como você pode fazer a gestão dos contratos do seu escritório de advocacia com a Superplanilha para advogados. Se você ainda não conferiu os outros vídeos tutoriais mostrando como você pode configurar a sua planilha, cadastrar clientes e por aí vai, eu recomendo que você assista antes de ver esse vídeo. Bom, para fazer a gestão dos contratos dos seus clientes na Superplanilha é muito fácil. Primeiro, eu estou aqui na aba Contratos, e aí a primeira coluna que eu tenho que preencher é a identificação do contrato. Essa identificação nada mais é do que um número, um nome para o seu próprio controle. Você pode, por exemplo, identificar o contrato por número. Por exemplo, contrato número 23. Ou então, você escreve outro nome, coloca algo mais descritivo, né? Contrato de locação XPTO, por exemplo. Fica a seu critério. E aí, a segunda coluna é a coluna do tipo de contrato. Você pode selecionar aqui, nessa caixa de seleção, os tipos de contrato que você já definiu na aba Configurações. Aqui eu vou selecionar, por exemplo, um contrato de locação. Vou apagar esse, vou fazer um só por enquanto. Aí temos aqui o nome do cliente, onde você pode selecionar o cliente. Aqui vem a foto e o link automaticamente. Isso daqui você não edita. Se você tentar editar, a planilha vai te dar um aviso. Aqui você pode visualizar o cliente facilmente, né, na aba Clientes. E aí a gente pode definir aqui o prazo do contrato, as informações de prazo do contrato. Quando que o contrato teve início? Eu posso clicar duas vezes, porque esse é um campo de data, e aí navegar pelos meses para selecionar o início, a data de início desse contrato. Foi, por exemplo, dia 1 de junho de 2022. E aí eu posso definir o prazo em dias desse contrato. Foi de 365 dias, por exemplo. A data de término está para o dia 1º de junho de 2023. Isso daqui é calculado automaticamente com base no prazo em dias e a data de início. Se eu tentar editar, a planilha vai me dar um aviso. E aqui, nesse caso, eu posso colocar se ele foi renovado ou não. Como nesse caso ainda não tinha terminado, né, eu posso selecionar uma data aqui de 2021, por exemplo. 7 de setembro de 2021. A data de término foi 7 de setembro de 2022. Nesse caso já passou a data de término, mas eu posso colocar se ele foi renovado ou não. Se eu quiser, eu marco essa opção e coloco o novo prazo em dias, mais 365 dias, por exemplo. E aí a planilha me dá o número de dias até a expiração, 148 nesse caso, porque vai terminar só no dia 7 de setembro de 2023. E aqui a planilha me dá o status desse contrato, ele está ativo. Se ele estivesse expirando, por exemplo, eu poderia colocar 120, daí já expirou. Mas se eu colocasse 240, por exemplo, teriam 23 dias até a expiração. O status dele estaria expirando. A planilha me avisa disso. E aí eu posso selecionar o profissional responsável, João Silva, por exemplo, e alguma observação sobre o contrato, como você quiser adicionar. Aqui, a planilha vai avisar na aba Busca, por exemplo, se eu selecionar o cliente em questão, a planilha vai me avisar que tem um contrato expirando desse cliente, certo? E aí também em outros lugares, a planilha vai avisar também no dashboard, aqui na parte de contratos, ela vai me avisar que eu tenho um contrato expirando. E aí, voltando para a aba Contratos, a gente tem aqui a opção de adicionar mais contratos também. Então, vamos supor que eu adicione contrato número 24. Aí, esse é um contrato de seguro, por exemplo, para o cliente João da Silva. Eu posso adicionar a data de início, o prazo em dias, e aí, nesse caso, ele não foi renovado, porque ele ainda não chegou, não terminou, né? Ele ainda está ativo. Tem 119 dias até a expiração, por exemplo. E aí o profissional responsável foi ela. Eu vou aqui adicionar mais alguns contratos para eu dar um outro exemplo de uma funcionalidade da planilha para vocês. Vou selecionar aqui qualquer contrato que seja e qualquer data aleatória também. Nesse caso temos um contrato expirado, por exemplo. Vamos supor que eu queira classificar os contratos que aparecem aqui por data de expiração, para facilitar meu controle. Eu quero visualizar todos os contratos que estão prestes a expirar. Eu posso fazer isso classificando essa coluna, dias até a expiração. Nesse caso não faria muito sentido, né? Mas eu vou, por exemplo, aumentar esse daqui para 720. Nesse caso, esse primeiro contrato da lista ficou com um número de dias maior, né? E aqui eu vou colocar também 350, por exemplo. Agora está tudo meio que fora de ordem. Eu posso classificar essa coluna clicando nesse botão aqui
e clicando em classificar de A a Z. Ele vai classificar do menor para o maior. Aí ele vai me dar um aviso, porque eu estou tentando editar uma parte da planilha que não deve ser alterada acidentalmente. Mas toda vez que você estiver filtrando ou classificando a planilha, não há problemas, você pode prosseguir. Então eu clico OK e a planilha vai classificar automaticamente os contratos com menores dias até a expiração. E assim fica fácil de eu olhar qual é esse contrato, é o contrato de seguro do João da Silva, posso visualizar o cliente se eu quiser e posso gerenciar esse contrato da melhor forma possível, certo? Então, assim fica fácil de você controlar os prazos, as expirações de cada contrato e ficar de olho para garantir que todos os processos do seu escritório sejam bem feitos. Qualquer dúvida, estou à disposição.